Ao vivo e a cores para toda Guarulhos e o Brasil, ligadíssimo nas redes sociais. A produção da competente Simone Araújo. Hoje a equipe técnica, Lucas Braga, o Felipe Pote não quer se molhar porque está caindo o mundo, né? Chuva, olha, bênção de Deus. Com a direção geral do Fernando Mauro, a direção comercial do Adalberto Grega, você, meu muito obrigado pela sua audiência. Alô Brasil, vamos aos destaques do portal mais bem informado. Olha aí, o guarulhosemdestaque.com.br trazendo muitas informações. Primeiro tem uma informação lá da CCR Nova Dutra. Você que vai viajar, faça um check-up no seu carro, hein? Por favor, passa na Vigorito e faz um check-up antes de viajar. Então você acesse guarulhosemdestaque.com.br. Gente, ontem eu comentei aqui, Lucas Braga, a respeito de uma senhora que entrou na live do prefeito, criticando o prefeito. Ela se desculpou na rede social, não vou dar o nome dela aqui para não dar ibope, mas entendo que essas pessoas que induziram essa senhora, porque não foi ideia dela. Ninguém me convence que foi ideia dessa senhora entrar na live do prefeito, né? É uma falta de respeito muito grande, e a gente sabe que a campanha já começou, né? Se coloca no seu lugar, você gostaria que alguém, você está fazendo aqui uma live, e alguém entra na frente falando um monte para você, sem fundamento? Meu Deus! Hoje, pela manhã, o prefeito participou um evento organizado pela Ciesp, Senai e a Prefeitura, com os empresários do setor industrial. E o importante desse encontro é que os empresários, pela primeira vez, eu ouvi de vários empresários elogiando o comportamento da Prefeitura no quesito transparência. E ouvi o seguinte: quando o poder público não atrapalha, o empresariado bate palma. Quando o prefeito ouviu essa frase, ele disse o seguinte: nós estamos aqui, política pública significa geração de emprego. Os empresários, inclusive essa matéria está no portal guarulhosemdestaque.com.br. Então, o que eu ouvi dos empresários? Né? Quando alguém solicitava alguma informação em qualquer departamento da prefeitura, nas gestões passadas, fazia aniversário. E quando se ia cobrar, pedia-se mais documentos. E o que eu ouvi do empresário, da empresa Truck de Cumbica, disse: olha, eu ia ficar no Parque Novo Mundo, mas me convenceram a vir para Guarulhos pela transparência e pelos cuidados que se tem com quem quer vir investir na cidade, né? Foi isso que aconteceu hoje pela manhã no Senai, com a presença, né, de muitos empresários, até porque hoje Guarulhos é o município que mais exporta, é o 7º no estado de São Paulo, no Brasil é o 17º. Ou seja, é importante que você tome conhecimento dessa informação, porque isso significa geração de emprego. E agora eu vou conversar com o meu convidado, Alexandre Negrão. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Agora, por que Negrão? Pois é, sobrenome herdado do meu pai, com muito orgulho, né? De Negrão não tem nada. Tem nada? O Geraldo até fez uma brincadeira no começo, pô, Negrão sou eu. Mas é um sobrenome herdado do meu pai, que já é falecido, e um nome que eu tenho muito orgulho. Uhum. Agora, Alexandre, a gente vê que você é pré-candidato do PDT. Sim, mas um desafio aí que eu estou encarando, a pedido de alguns cooperados meus, em relação a ter uma representação na política da nossa categoria, e aí eu acabei protelando desde 2018, e quando foi em 2019, no finalzinho de ano 2019, eu aceitei o convite juntamente com o pessoal ali do PDT, onde eu me filiei, e estou pré-candidato.
Agora, já está chegando o doutor Leonardo Camargo, especialista, criminalista, vai estar ao vivo daqui a pouco. Já estou arrumando a casa dele aqui. Agora, você sabe que hoje a responsabilidade de representar uma categoria é muito grande. E na política, quando a gente acha que quem nunca participou tem um pensamento, eu nunca entrei, mas será que as pessoas que falam que são os meus amigos vão votar? Você está preparado para possíveis traições? Sim, isso é de fato. A gente espera, e isso acontece na vida real. Hoje a pessoa te bate nas suas costas, ô, meu amigo, estou com você, e não é isso que acontece. Isso a gente já está preparado nessa experiência nova que vamos ter. Na cooperativa mesmo, eu estou lá desde 2013, tive um pleito, né, a qual eu fui eleito na época, e tive já mais 2 mandatos consecutivos sem uma concorrência, entendeu? Então, assim, a gente tem a resposta pelo trabalho sério que a gente desenvolve na nossa cooperativa. E eu espero também poder contribuir com a população, não só com a minha categoria, mas o que eu puder ajudar a população, eu vou estar à disposição. Estamos ao vivo, agora a presença do doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Doutor Leonardo, no seu boa noite, a gente percebe que entra ano, passa ano, a violência no carnaval não muda, né? As pessoas entendem que deveria se divertir, mas outros vão para roubar e até matar. Quais os cuidados que o folião deve ter nesta época? Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite, meu querido amigo, boa noite ao colega que está aqui ao lado. A gente pode falar, Geraldo, aos seus telespectadores, que não é só crimes patrimoniais que o folião pode praticar. Então, nós temos também outros crimes, né? Urinar em via pública é um crime. Se você entender que a pessoa esteja ali mostrando o seu membro ali, urinando em via pública, pode caracterizar um ato obsceno. A embriaguez no Brasil em via pública não é crime, mas você dirigir, tá aqui o colega mais especialista da área, embriagado, e a gente sabe que o consumo de álcool é um pouco expansivo na época do carnaval, então os foliões é o básico: se sair, vá de táxi, se sair, vá a pé, divirta-se aqui na cidade, e um mínimo de patrimônio, né? Se expor em via pública, celular, objetos de luxo, né? Porque o folião tá ali brincando, tá se divertindo, e às vezes ali um punguista, que é aquele agente que se aproveita daquele 5 minutos ali para pegar uma carteira, um celular. Então saia, divirta-se, leve o pouco de patrimônio que você pode levar, um documento oficial, pouco dinheiro, no máximo um cartão aí de crédito, e seja feliz, um celular para manter comunicação com a família, né? E se beber, não dirija, hein? Tá o colega aqui, especialista aqui, vá de Guarutax aqui, a cooperativa Guarulhos, né? Divirta-se aí de táxi, não urine em via pública, hein? Se urinar em via pública, algum agente aí de segurança pode entender que você está até provocando um crime aí. Doutor Leonardo, ainda em relação a essa temática da violência de carnaval, por que muitas vezes a polícia reclama que as pessoas, quando tem um furto, não vão registrar nas delegacias, e o fato de não registrar faz com que esses dados não sejam registrados e o autor não seja punido? Por que muitas vezes as pessoas deixam de registrar o boletim de ocorrência? É pela demora? Tem um motivo lógico? Então, Geraldo, o que a gente pode informar é que, infelizmente, a nossa polícia, tanto a civil como a militar, ela está sucateada, né? Nós não temos aí, tá o colega aqui, que possível candidato aí, ele tem grandes propriedades para falar sobre política, até mais que nós. O cidadão, ele
às vezes ele só quer apenas somente gerar um boletim de ocorrência para que ele seja ressarcido com o seguro dele, seja ressarcido aí, não seja penalizado se é um celular da empresa que ele trabalha, porque o Estado é de conhecimento de todos que muito difícil ele averiguar apenas somente um furto do celular, né? Agora, se é um crime praticado com violência, com grave ameaça, a exposição de uma vítima, que houve uma filmagem, houve qualquer tipo de documento, de documento registrando aquele fato, logicamente que a polícia ela atua mais com rigidez nesse caso. Mas, infelizmente, um furto, um desvio ali de um caixa, alguma coisa, o próprio cidadão sabe que, por problemas de próprio sucateamento, a gente sabe que aqui as delegacias de Guarulhos estão sucateadas, tem, além de falta de patrimônio mesmo, viaturas para investigar, falta o principal combustível de uma delegacia, qual seja o corpo humano, né? A presença de agentes ali, né? Às vezes a gente sabe que uma delegacia aqui de Guarulhos, uma equipe que faz investigação é no máximo 5, 6 policiais. Como que vai cuidar de cada região aqui de uma delegacia é o tamanho de uma cidade no interior, né? Então a máquina pública está sucateada e o cidadão sabe que às vezes, se ele não tem uma necessidade de ressarcir o patrimônio dele acionando uma seguradora, ou para que não seja ali, ele não seja penalizado pelo furto, ele não registra, porque ele sabe que infelizmente ali, o próprio engessamento ali da máquina, o Estado não vai atrás, não vai querer investigar, salvo se for um crime patrimonial de grande vulto, de grandes valores, ou um crime praticado com violência. Do resto, infelizmente, vai ser mais um boletim até para a estatística, para o Estado utilizar. Mas e não é real, né, Geraldo? A gente sabe que essas estatísticas ofertadas, ela não é o que acontece, né? Às vezes é gerar o boletim de ocorrência, mas a gente sabe que aquilo lá são meramente números, mais nada do que isso. É apenas somente números. Estou conversando com o Dr. Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Agora, e essa pergunta para os dois. Hoje, foi denunciado o motorista de um aplicativo e a própria Uber já tirou a credencial dele. A passageira gravou o assédio desse cidadão, né? E aí, eu pergunto ao nosso convidado Alexander, esse nome, preste bem atenção que eu estou falando para vocês. Se você estiver tomando vinho, você não consegue, não é Alexander, é isso? Isso. Não é alguma descendência? Ele é russo. Russo, né? Russo. Pelo amor de Deus. Então, é russo até para pronunciar, né? Ajuda aí. Você, deixa eu mandar um abraço para o Maurício Lemes, o C9 acompanhando. Meu amigo C9, o Diego está aguardando um café com você. Forte abraço, excelente narrador esportivo. Hoje, a segurança do táxi. As pessoas ainda, eu conheço algumas pessoas que só utilizam o táxi porque conhece o motorista e não corre o risco desse tipo de comportamento. É verdade isso, Legão? Sim, na realidade, nós aqui que somos taxistas em Guarulhos, nós temos um cadastro presencial na Prefeitura de Guarulhos, onde tem toda a nossa vida lá. A gente tem que tirar a folha corrida no fórum, eu já comentei isso aqui algumas vezes. E se você tiver qualquer crime de grandes proporções, você não entra nesse tipo de serviço de transporte público, que é um transporte sério, é uma situação séria. Lá na nossa cooperativa a gente tem nossos carros são todos rastreados por sistema de GPS, né? Onde qualquer percurso que o motorista fez, ele é registrado no nosso sistema e as pessoas se sentem seguras porque eles têm aonde reclamar, né? Porque a gente vê muito nos aplicativos isso. A pessoa reclama, acontece o assédio, a pronúncia da Uber sempre é a mesma. A Uber, ela não é satisfeita com esse tipo de situações e por isso ele está sendo banido da plataforma. E ponto final. E a pessoa não é punida? Não. A pessoa... Só se o passageiro abrir um boletim de ocorrência. Sim. Se ele abrir um boletim de ocorrência e levar
o caso adiante? O caso adiante, aí sim, ele vai ser punido civilmente ou criminalmente pelo ato que ele cometeu. Isso, se acontecer numa cooperativa de táxi, o que acontece? Na cooperativa de táxi a gente tem uma comissão de ética, onde a gente tem os códigos de conduta, e o que ele infringiu, ele é chamado na comissão de ética e ele é sendo punido. Se for criminal, ele vai responder civilmente ou criminalmente nos órgãos competentes. Bacana. Doutor Leonardo, matéria da revista Veja que não é segredo para ninguém, a imprensa no Brasil inteiro fala do miliciano Adriano de Nóbrega morto, né? O que ele sabia? Inclusive, há uma briga do governo do estado da Bahia, que é do PT, com a presidência da República. Hoje o senador disse que por que o governo da Bahia queria não forneceu as informações, né, necessárias para a Polícia Federal. E é uma briga longa. E como o doutor Leonardo, ele é especialista do assunto, doutor Leonardo, os procedimentos questionados hoje, de um lado pela imprensa, do outro pelos filhos do presidente, cada um com a sua própria versão. E as fotos que estão aqui na revista Veja, né, a matéria dessa semana, relata que o tiro foi a queima-roupa, né, com costela quebrada. Como é que o senhor avalia o comportamento aí da polícia do estado da Bahia? Então, Geraldo, como você bem falou, as fotografias aí, todo crime praticado com violência, é a obrigação do Estado apurar ele com mais técnica e clareza possível para que seja solucionado. Eu acredito que esse cidadão aí que foi assassinado, né? Como você disse que a perícia já preliminarmente falou que foi a queima-roupa, os exames de corpo de delito vão dizer exatamente o evento, morte que deu a situação desse óbito, né? Se foi a queima-roupa, se não for. E se os órgãos de investigação vê que a federalização vai ser provocada de alguma forma, de uma repercussão, a própria Polícia Federal vai tomar afinco. O caso da vereadora lá do Rio de Janeiro, não é a polícia do estado do Rio que investiga mais, é a Polícia Federal, que ganha uma proporção de federalização. Então, se o Estado brasileiro está sendo provocado, de alguma forma está provocando alguma coisa que saia da esfera estadual, a Polícia Federal, por obrigação legal, ela toma essa investigação. Eu acredito que menos dias ou mais dias vai ser noticiado que a Polícia Federal vai provocar, vai chamar um inquérito a ela e vai até pelos modos de investigação, e eu acredito que em breve aí a Polícia Federal vai trazer novos fatos, vai trazer um novo tipo de investigação, e se houver alguma coisa que traga aí a notícia de alguma parte, de algum envolvimento de um ente político federal, ou aí não é mais a polícia local que tem que fazer, como falei, a Polícia Federal. Mas daí tem que saber se é o Poder Judiciário Federal ou estadual que vai trabalhar juntamente com a Polícia Federal para saber o deslinde dessa situação aí. Olha só, o que me chama a atenção na matéria da revista Veja, vamos dar aqui o crédito, olha só o que diz a matéria da revista Veja dessa semana. Não havia possibilidade de querer queimar algum arquivo. O ex-capitão do BOPE era detentor de segredos, relações e negócios poderosos. Ele chefiava, de acordo com o Ministério Público, um grupo de matadores de aluguel no Rio, conhecido como Escritório do Crime. Além disso, mantinha uma relação de proximidade com a primeira família da República. Em maio de 2003, Adriano, ou então sargento na época, do 18º Batalhão de Polícia Militar do Rio, mataram um técnico de refrigeração na Cidade de Deus durante uma rota, né? E aí começou
toda a história, porque ele foi condecorado na Alerj do Rio de Janeiro, né? É toda uma história que isso aqui, olha, o fim não quero nem falar, porque do jeito que está na matéria, e com o envolvimento do filho do presidente, que é o senador Flávio Bolsonaro, é uma história que não tem fim, porque é evidente que da maneira como está noticiado, né, a Polícia Federal, que deve assumir esse caso, né, vai exigir uma demanda maior e a imprensa todo dia vai falar desse assunto. Porque é evidente que não está bem esclarecida, doutor. Com certeza. Não está bem esclarecido. Né? E a população tem o direito de saber a verdade. Né? Afinal de contas, como é que acontece algo, um cara que era procurado e não estava, agora eu lembrei, não estava no relógio, na Polícia Federal, como mais procurado. Como é que chama lá o departamento dos mais procurados da Polícia Federal? Não constava o Adriano lá. Como é que o cara era procurado pela Polícia do Rio, pelos crimes, e não estava na Polícia Federal? Eu não consigo entender isso, doutor. Eu não tenho. Se o caso era federal, por que não estava como mais procurado dentro do portal da Polícia Federal? Não é estranho isso? Exatamente, Geraldo. Eu acho que alguém esqueceu de incluí-lo, né? Tem que dar risada, né? Às vezes faltou o dedinho lá. Coloca aí pra nós aí, coloca. Ô Lucas, abre o site lá e coloca o nome do cara. Pelo amor de Deus, não faz isso não, rapaz. Agora, temos em disputa um ano eleitoral. Você acha, você que é pré-candidato, que a oposição ao governo Bolsonaro vai aproveitar desses que podemos chamar de deslizes, né, da Polícia Federal? Sim, a gente vê claramente que eles têm aproveitado a todo momento, né, dessas situações. Deixa eu chamar a produção. Eu estou sem retorno aqui, produção, está tudo bem a transmissão? Que nosso retorno aqui, mas está tudo bem. Pode continuar, Alex. Então, é só a gente vê que passa casos que a oposição sempre pega alguma situação aqui, uma situação ali, e isso aí é um prato cheio. Isso é um prato cheio para mais uma situação da oposição se aproveitar nesse sentido aí, de poder atacar o presidente que está em exercício. Né? Uhum. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta ao vivo com os nossos convidados. Na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3142, você vai encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk, aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação,
vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo e a cores na tela da TV Guarulhos, o Samuel Camargo, a Rudinéia Dias, beijo grande, a Rudinéia sempre acompanhando nossa programação, né? O William Panek, secretário da S17, esteve hoje, né, com o prefeito lá, com os empresários, né? Muitíssimo obrigado ao Paulo Nascimento, economista da Prefeitura de Guarulhos, acompanhando nossa programação, ao gerente da Sabesp Guarulhos, sempre acompanhando, aliás, muitíssimo obrigado pelo atendimento, sempre que possível nas solicitações, né? Ao amigo Gilberto Penito, também acompanhando nossa programação. Todos vocês, obrigado pela audiência. Estamos ao vivo e a cores, conversando com o doutor Leonardo Camargo, advogado especialista na área criminal, e o Alexander, ele que é pré-candidato pelo PDT nas eleições deste ano. Agora, gente, vamos entrar no assunto aberto, que é a pedofilia. Hoje, um professor foi preso, né, e com filmes, né, e evidentemente que a história é grande, né, a matéria está nos principais portais de notícias. Doutor Leonardo, e como você se depara com a notícia de um professor, né, que é a pessoa que a gente imagina que é a referência da educação para o seu filho, né? É o cara que estudou para ensinar, aí de repente você lê, lógico que a gente não pode aqui, e não estou, por favor, generalizando, apenas estou me referindo a um fato que aconteceu hoje, mas é lamentável, né, doutor? Olha, Geraldo, infelizmente, como você bem disse, esses crimes, eles são praticados na clandestinidade, no silêncio e, pasmem, com abuso de autoridade. O abuso de autoridade pode vir de forma silenciosa de uma casa, de um pai com um filho, de um tio, de um padrinho. Geralmente, esses crimes, eles infelizmente ocorrem dessa maneira. Então, o professor, ele abusou da confiança de quem deu a ele aquele poder. Então, ele sempre tratou com as crianças ali dentro. Não havia fiscalização, porque as pessoas, em tese, confiam no professor. O pai confia em deixar aquela criança com o padrinho. O pai confia em deixar aquela criança com um amiguinho, com um pai que frequenta a casa dele também, do outro amiguinho. Então, geralmente, esses crimes, Geraldo, eles ocorrem na clandestinidade, com abuso de confiança, e aquela pessoa mais íntima e mais ali, que a criança mais se relaciona de forma aberta. Então, esse cidadão aí que foi preso, ele aproveitava, pelas reportagens que eu li, ele chegou a colocar câmeras dentro da sala de aula para, infelizmente, filmar ali as partes íntimas das crianças. Então, claramente, esse crime é severamente punido, Geraldo. Na nossa legislação brasileira, é um crime hediondo. Então, esse cidadão aí vai ter sérios problemas aí com a justiça. Mas, volto a falar, são crimes praticados com violência. A violência já está no próprio gênero mesmo, que é do crime hediondo, mas ele é praticado no silêncio, com abuso de autoridade e na confiança da lei. Então, ele, infelizmente, utilizou do poder dele, desviou que é a finalidade, que é a educação, e, infelizmente, abusando dessas crianças, veio aí produzir esse gritante e abominante crime aí dessa pedofilia. Mas, com certeza, ele vai ter sérios aí problemas com a justiça. Olha, o Antônio Walter e a Bruna Silva, um forte abraço, né? Doutora Bruna, mandando um beijo, obrigado, doutora Bruna, forte abraço, a nossa colunista. Aliás, essa semana
Estou aguardando a sua coluna e a do doutor Camargo. Já está aqui, já estou cobrando ao vivo e a cores. Nosso colunista aqui. Desculpem. Agora, Alexandre, a gente sabe, você é pai. Quantos filhos? Menino ou Uma menina. Menino de quantos anos? 6 anos. Não passa na sua cabeça, nem você em casa, que um professor possa instalar uma câmera para filmar, né, as partes íntimas de uma criança. Não passa na cabeça de uma pessoa normal, porque não é uma pessoa normal, é um animal, né? Qual é a tua preocupação quanto pai hoje? Ó, Geraldo, é o que o doutor falou. Essas pessoas, elas agem no silêncio. É um distúrbio psicológico tremendo, porque assim, em via de regra, uma situação dessa é um extremo absurdo. Né? Então hoje a gente tem que se preocupar com tudo. Inclusive hoje, como as crianças estão muito ligadas nessa parte de tecnologia, redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com nossos filhos nesse sentido. Porque, de repente, os pais têm que estar fiscalizando o que essas crianças estão vendo. Porque hoje, na internet também, tem muitas situações dessas que as crianças, tendo esse fácil acesso, tem esse perigo também, né, de ter essa situação pelas redes sociais também. Então, assim, eu fico estarrecido com esse tipo de notícia, porque, assim, é como o doutor falou, a pessoa que a gente mais confia, a pessoa que está ali para cuidar do seu filho, de repente você é surpreendido por uma situação dessa, é inadmissível, né? É uma situação complicada. E uma covarde, né? Covarde. Agora, gente, vamos tratar de um outro assunto. Ô, Lucas, corta aqui no meio para mim aqui. Mostra isso aqui, ó. Olha isso aqui. Matéria da revista Veja. Tá? São 10 vítimas por dia de agressões domésticas. E eu chamo o cara que faz isso de covarde. Né? É um covarde que agride uma mulher em casa, que não tem como se defender. Por que você não pega alguém do seu tamanho? Pelo menos do seu tamanho, amigão. Agora, tem mais na matéria aqui. Olha como ficou essa mulher. Agredida em casa. Tem mais aqui. Olha a outra aqui. Matéria da revista Veja. Um cara é covarde. Né? Agrediu uma mulher indefesa em casa. Né? Doutor Leonardo, a gente fica revoltado com essas situações quando a gente se depara com a agressão doméstica dentro de casa. É lamentável, né? Como alguém em sã consciência agride uma mulher indefesa. Mulher é para ser tratada com carinho, com respeito, com afeto. Agora, se ela não gosta mais de você, tá mandando você embora, você deve ter aprontado alguma coisa em casa, né? Agora você é um cafajeste, tá agredindo a mulher, né? É um cara de pau. Desculpem, é revoltante isso aqui. Quando eu vi essa matéria, meu Deus, doutor Leonardo, me ajude aí. Então, Geraldo, a violência doméstica também é mais um crime praticado com abuso também, né? O abuso de confiança. Por quê? Aquela mulher que se é recepcionada dentro de um casamento, ela já está aquartelada, ela já está dentro do ambiente. Via de regra, a maior tipo de violência, ela ocorre dentro do seio familiar e dentro da própria casa onde vive o casal. Então, esse agressor, ele aproveita desse instante que ele está aquartelado, que ele está fechado, abusando da confiança, abusando da força física dele, vem e pratica a violência. Entre praticar essa violência aqui numa via pública e praticar essa violência dentro de casa, de forma sorrateira, abusando da confiança dele, da esposa, abusando daquela confiança daquele momento mais frágil dela, ele vem e agride. Então é um crime, em tese, muito assemelhado da pedofilia, que a pessoa aproveita de um momento ali da confiança, daquela pessoa, ele aproveita que aquela pessoa está sozinha dentro da casa com o agressor. E volta a falar, Geraldo, infelizmente, vivemos um país extremamente machista. A cultura do homem brasileiro, a maioria das vezes, principalmente nos estados nordestinos,
nada contra o povo nordestino, os maiores índices de violência estão lá pelo Nordeste. Porque como você falou, Geraldo, as pessoas pensam que tem a propriedade do próximo. Ninguém é dono de ninguém. No Brasil, a pessoa não é uma coisa, não é uma propriedade. E como você também, aproveitando da sua fala muito bonita, a mulher é para ser protegida, a mulher é para ser amada. É até um princípio bíblico. A mulher veio para ser protegida pelo homem. A mulher é a provedora do lar, ela edifica um lar. Se ela vive num lar de agressão, denuncie esse cidadão. Corra aos meios, ao Disque Denúncia, ao 190, à Guarda Municipal. Nós falamos nos últimos programas, tem um projeto muito bacana aqui da Guarda Municipal, que fala da lei da Patrulha Maria da Penha. É um projeto idealizado pela atual gestão, independente de partido, independente de quem seja, é um projeto maravilhoso. Quem ganhar, continue com esse projeto. Salvou um monte de vida. Então, mulher, denuncie o agressor, provoque a pessoa, o agressor, ele se alimenta do medo. Quanto mais medo a pessoa tem, mais ele se sacia ali o seu desejo ali de agredir. Uma pessoa que grita, que provoca, isso assusta. Então, provoque os meios legais. Vá a qualquer delegacia, Geraldo. Não precisa ir na delegacia da mulher. Erra, infelizmente, quem pensa que, mas a delegacia da mulher está fechada. É mentira quem faz isso. Qualquer delegacia pode ser provocada. Qualquer viatura, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, se não fizerem, Geraldo, estão prevaricando. Os agentes estão cometendo crime. Em briga de marido e mulher, o Estado deve. Se haver agressão, o Estado tem o dever de agir. Olha aí, uma dica para você. Alexandre, como é que você vê? Estou vendo aqui a matéria, que tentou matar a mulher no hospital, hein? Olha o relato dessa mulher. Meu marido é viciado em crack e não sabe o que é verdade ou mentira. Fui acordada aos socos porque ele tinha alucinações de que estava sendo traído. Agora, minha senhora, desculpem, se você se relaciona com alguém viciado, você corre um sério risco de ser agredida. Olha, Alexandre, simples assim. Tá certo? Como é que não dá? Eu não consigo entender. Como é que você convive com alguém, né? Eu queria entender. Você consegue entender isso, Alexandre? Eu não consigo entender e ainda falo mais. Eu acho que a pessoa está correndo um sério risco de vida. Sim. Um sério risco de vida. Porque uma pessoa que, com uso de entorpecente, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Né? Ele não sabe nem o que ele está praticando. É uma situação gravíssima. A pessoa, num estado desse, ela tem que procurar ajuda, né? E procurar se proteger de uma pessoa dessa. Porque ela pode adormecer e não acordar. E não acordar. Aconteceu uma fatalidade. Sim. Porque uma pessoa tá tomada por entorpecente, ela não está sabendo nem o que ela está fazendo. Sim. Né? Está totalmente alucinado. Né? E no caso dessas agressões, às vezes a pessoa... quando acontece esse tipo de agressão, não, é meu amor, o cara bate e a pessoa, não, amor, desculpa, eu errei, me perdoa, e a pessoa vai perdoando. Vira rotina. Vira rotina. E não procura uma ajuda. Quando vai procurar ajuda, já é tarde. Então eu acho um absurdo isso, Você foi feliz agora. Olha, ao mesmo tempo que eu estou defendendo aqui as mulheres, e vou continuar defendendo, um abraço ao Toninho Magalhães, ex-vereador da prefeitura. Quando você se relaciona com alguém e é agredida quase que diariamente, e aí você continua, aí não, né, minha filha? Desculpa. Não. Né? Aí, pelo amor de Deus, se você, essa mensagem está acontecendo com você em casa, e você vai continuar, né? Busca também... Cadê a família nesse momento, Alexandre? Você tem conhecimento de alguém que não consegue se afastar com medo de ser agredida? Sim, até no caso de denúncia, né? A denúncia, a pessoa fica com medo
de fazer a denúncia e depois sofrer represária, né, dessa pessoa com as ameaças constantes. Se você for, eu vou pegar você depois, e a pessoa fica reprimida. Eu acho que a pessoa tem que procurar ajuda e pedir proteção na delegacia. Pedir proteção, porque tem as medidas protetivas, que essa pessoa pode ser ajudada. Então, assim, a gente vê vários casos nessa situação. Eu acho que, assim, se a pessoa chega a agredir uma outra, na minha opinião, acabou o amor. Acabou o amor. Acabou o amor. Não tem amor. Como você vai agredir uma pessoa que você ama? Aquilo não é amor. Então acabou o amor. Então, assim, eu acho que é uma situação gravíssima. Eu acho que essas pessoas que estão nessa situação devem procurar ajuda, sim. Se os familiares não conseguirem ajudar, procura uma delegacia, tenta pedir uma proteção, tenta pedir uma ajuda, porque continuar do jeito que está, uma hora vai acabar mal. Doutor Leonardo, o senhor, com a sua especialização, já se deparou com algum cliente que foi agredida pelo marido e precisou da sua ajuda? Então, aproveitando a fala do colega aqui, infelizmente, o tapa vira uma cadeira vira uma paulada e amanhã vira um tiro. E aí, essa situação de uma violência, amanhã pode virar um feminicídio. Alguém provocar a morte de alguém por uma situação de um abuso ali, de uma relação entre homem e mulher. Então, é muito clara a mensagem aqui do Geraldo, do nosso colega aqui, denúncia. O Estado também só pode agir, Geraldo, se a pessoa denuncia. Sim. Infelizmente, se você vê alguém sendo vítima, está sendo ali agredida diariamente, às vezes aquela pessoa não tem voz. E você tem a voz, você pode ser. Às vezes é o seu pai que está provocando aquilo, a sua mãe está sendo vítima, às vezes alguém do seu trabalho, o Disque Denúncia, há vários meios até do anonimato para se fazer a denúncia. Às vezes, seja a voz daquela vítima, ajude aquela pessoa, auxilie de alguma forma. Às vezes a violência é tamanha que ela se oprime de todas as formas, que nem o socorro mais ela consegue pedir. E às vezes, então, se a gente vê uma situação dessa, eu acho que nada mais justo que o cidadão, que bem educado, que foi instruído numa casa, que a mulher é uma pessoa tão importante quanto a figura masculina, faça a vez, provoque ali, seja a voz daquela vítima, daquela pessoa ali, que está ali necessitando urgentemente no socorro. Olha só, é importante, quando a gente convida você para acompanhar o programa, é para alertar você, para você ter coragem. Se você conhece alguém na sua família que está passando por isso, olha a quantidade de informações que você acabou de ouvir de um especialista, Dr. Leonardo Camargo, advogado com especialização no direito criminal, com uma experiência muito grande nesse campo. Agora, se você não faz nada, ainda fica rindo do que está acontecendo, o que será de mim se eu sair, se eu perder ele? O que eu vou fazer da minha vida? A vida continua. Você quer ser agredida todo dia? Não é possível. Não é possível. Você gosta de apanhar todo dia? Só mulher de malandro, né, Alexandre? Aí, desculpa, eu vou, né? Porque apanhar todo dia não. Nem cachorro gosta de apanhar todo dia. E você aceita? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. A que ponto chegamos? Ô Lucas, você conhece alguém? Se não conhece, fica quieto aí, porque se conhecer e não falar, vamos denunciar aqui, viu? Porque hoje o negócio está estralando aqui. Não tá de brincadeira o negócio hoje. Agora é evidente, gente, que a minha preocupação, e essa matéria da revista Veja, ela retrata uma realidade. São 10 mulheres agredidas por dia. 10 vítimas, aqui ó, não estou inventando nada. Viu, Simone? Não estou inventando nada, Simone. São 10 mulheres por dia. E aí? Né? Você tem que ter coragem de denunciar. Não ficar com medo.
Existe leis nesse país. Né? Existe lei. Agora, gente, o que também me preocupa, que na mesma matéria, uma jovem ficou grávida, matéria da revista Veja, doutor Leonardo, e ela foi expulsa pelos pais. Que uma outra agressão. Uma jovem de 15 anos ficou grávida e os pais expulsaram de casa. Neste caso, quais as punições dos pais, doutor Leonardo Camargo? Então, Geraldo, o nosso Código Penal também, mesmo sendo muito antigo, de 1940, ele já pensou em algumas situações, como o abandono de incapaz, né? E eu acredito que uma pessoa num estado de gravidez, a pessoa estando mais vulnerável ainda, e se ela não tiver condições de prover ali o próprio sustento dela, havendo uma denúncia ao Ministério Público, à vara ali de infância do município onde ela se encontrar, esses pais, ou feliz ou infelizmente com essa postura que tomaram, eu acredito que seja mais infeliz, infelizmente eles podem, ou felizmente eles podem até ser penalizados pela situação. Por mais que a nobreza, ou talvez o pai querendo dar uma lição na filha e provocando, ele não pode expulsar, como eu pegar um idoso da minha casa e expulsar o idoso da minha casa, expulsar a minha mãe, que já tem uma idade. O Código Penal, ele protege essas situações. Se as pessoas têm o dever ali de cuidar, e se essa pessoa mesmo... mas a minha filha tinha 16, 17 anos. Negativo, o Estado não pensa dessa maneira. Se aquele pai e aquela mãe exerce o pátrio poder que é o direito de ser pai, de corrigir, de orientar, ele só se acaba, Geraldo, com 18 anos. A maioridade civil, ela começa aos 18. Então, uma pessoa abaixo de 18 anos, os pais, por mais moderna que seja a nossa civilização, o meio social que vivemos, os pais são responsáveis. Então, por isso que é muito difícil ser pai e ser mãe. Se não tem condições, não seja. Meu filho é maior, tem 16. Não, ele é menor. Então, abaixo de 18 anos, os pais podem e deverão ser responsabilizados por essa atitude. Se o Ministério Público da cidade onde eles vivem saber desse conhecimento, serão processados ou por abandono material, ou por abandono moral ou imaterial, ou até por abandono de incapaz ali. Se um promotor entender que ela está vulnerável por estar grávida, pode sofrer ainda ser responsabilizada pelo crime de abuso de incapaz. Olha só, fala de um especialista. Procure esse especialista. Doutor Leonardo Camargo, especialista no assunto. E falar em doutor, o doutor Leonardo Freire mandando um abraço para você. Obrigado. Especialista no direito eleitoral, esteve aqui ontem. O José Gonçalves, o Rubens Paulo, o Luiz Faganiello, o Mauro Sérgio e o Reinaldo Júnior, filho do doutor Reinaldo. Forte abraço a todos vocês acompanhando, e a Letícia Matos também, o Roberto acompanhando, e o Laerte Reis, você que está na rede social, no Facebook do Geraldo Júnior, muitíssimo obrigado pela audiência de qualidade. Agora, Alexandro, hoje a gente sabe que ser pai ou ter um relacionamento, né, é algo de muita responsabilidade. Não são todas as pessoas que têm um bom relacionamento. A gente escuta muito dos jovens ficar, estou ficando, né? E a relação do namoro, quando é feita com muito amor e carinho, significa uma relação longa. Porque tudo tem o início. Se é feito com bom alicerce, não estou ensinando nada aqui para ninguém que não é minha especialidade. Mas eu entendo como, se você tem um bom namoro, né, o bom filho é um bom pai e é um bom marido. Estou certo nisso, Alexandre? Tá certo. Tá certo. A minha mãe falava, disse, olha, se você for um bom filho, você vai ser um bom marido. Assim serve para a esposa também. É uma lição prática, né, Alexandre? Sim, uma lição perfeita. Uma lição perfeita.
tudo que você construiu ao longo de como filho, né? Você vai poder usar de exemplo aquilo, você vai ser o exemplo para o seu filho. Entendeu? Então, assim, hoje vou falar para você que a tarefa hoje de ser pai não tá fácil não, viu, Geraldo? Eu demorei para ser pai, né? Uhum. E eu falo que não é difícil não. A minha baixinha tem 6 anos e é geniosa. Eu Ela sei. é geniosa. E agora com essas mídias sociais, esses negócios assim, a gente tem que ficar sempre atento. Porque quer enfrentar, que assim você tem que pôr. Infelizmente hoje não é mais como antigamente. Sim. Antigamente, na nossa época do doutor, se a gente aprontasse, a vara da correção vinha. E isso não me deixou pior por isso. Isso foi bom para mim, eu aprendi a vara da correção. E hoje os pais têm a dificuldade de educar por conta disso. Porque se algum vizinho vê você fazendo a vara de correção e te denunciar, você vai responder por isso. O Guilherme Erostato, meu afilhado, acompanhado, obrigado, afilhado. O afilhado está me dando audiência. O meu compadre, professor Josué, também. Obrigado aí, afilhado, né? Esse afilhado, eu tive que fazer um curso, você imagina, há mais de 20 anos atrás, fui convidado para ser padrinho, e aí eu tive que fazer um curso, não sabia. Olha, foi muito engraçado, olha, gente. Deixa eu mandar um abraço para Neide Correia de Almeida, obrigado pelo carinho dos nossos amigos das redes sociais. Agora, doutor Leonardo, quando você fala, o Alessandro falou aqui de filhos, eu tenho 2 netos, né? O João Miguel e o Guilherme. E o neto de 1 ano e 3 meses, que a minha esposa fica sempre com ele de manhã, e a gente percebe quando a criança, da maneira como você trata a criança, você recebe esse carinho de volta, né? E eu criei um hábito com o meu neto, que sempre que eu saio, eu tenho que levar ele no corredor, jogar uma bola com ele. Eu não fiz isso hoje, ele chorou. O que é carinho? É um ato simples de atenção, né, doutor Leonardo? A convivência, seja ela qual for, quando há o respeito e o carinho, nós temos reciprocidade, doutor Leonardo? Sim, sempre. O que eu volto, mesmo sendo redundante, Geraldo, uma sociedade educada é uma cidade que só vai colher bons frutos. Então, não é só o Estado que deve fazer o papel dele de correção através das polícias, do Poder Judiciário. Como o colega que falou, como você falou, a educação ela vem de dentro para fora. A família, ela tem um artigo específico na Constituição Federal. E se o legislador entendeu que o papel é tão grande para colocar um Instituto Família dentro de uma Constituição Federal, é porque é uma estrutura extremamente complexa e extremamente importante em toda a máquina, inclusive do Estado. Porque se nós não cuidarmos da nossa família, teremos uma família doente emocional, com agressão, futuros agressores, uma família doente até em princípios de saúde. Então, eduque bem os seus filhos. Provoque a boa saúde dentro da sua casa. Ensine ele a ser um bom cidadão. Corrija, como o colega falou, dos meios adequados e corretos. E tenho certeza que nós teremos aí uma sociedade educada e evoluída para os futuros das nossas gerações. Doutor Leonardo Camargo, as suas considerações finais e os seus endereços na internet, por favor. Obrigado, Geraldo, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui debatendo com colegas sempre com um alto nível, né? E me ponho sempre à disposição. A minha mídia social pelo Instagram, para quem quiser acompanhar a vida de um advogado, a vida de um advogado criminal. Camargo Leonardo, e o Camargo é com 2 Cs, pelo Instagram. E que precisar, quiser acompanhar a nossa vida, mandar alguma indicação, mandar indicação de leitura, de estudos, estamos sempre abertos aí para saber mais. Quanto mais a gente provoca o conhecimento, mais a gente ganha em dobro de retorno. Obrigado mais uma vez, Geraldo. Obrigado, meu amigo doutor Leonardo Camargo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Gilberto Silva. Forte abraço, entrou agora. O Michel Davidson. Esse nome é difícil, hein? Alexandre Negrão, que Deus abençoe você nessa caminhada. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Geraldo, mais uma vez poder estar aqui participando
com você e os telespectadores que estão em casa. Quero mandar um grande abraço aí para os meus cooperados, o Armando lá do meu partido, né? Que eu tive o prazer de filiar no final do ano. E um abraço também para o Maeda. O Maeda que foi o idealizador dessa Grande situação de eu tá sendo pré-candidato a vereador no município. Grande abraço aí para todos os meus cooperados e eu a você. Muito obrigado pelo convite mais uma vez por estar aqui. Obrigado você. Olha, e um recado para você. Se você descobrir que alguém está sendo ameaçado, né, em casa, denuncie, né? Você vizinho, vizinha, amigo, amiga, você vai fazer uma gentileza para a sociedade, porque é inadmissível um homem agredir uma mulher. Leve flores para a sua mulher no dia de hoje. Ela deve ser amada, respeitada. E é isso que eu faço com a minha esposa. Com a produção da Simone Araújo, Lucas Braga, a equipe técnica com Felipe Poi, a direção comercial do Adalberto Greg, a direção geral do Fernando Mauro. Esse jornalista Geraldo Júnior agradece a sua audiência nas redes sociais. Boa noite, Guarulhos.